Você já parou para pensar que existe um decreto celestial com o seu nome escrito nele? Que enquanto você se sente cansado, invisível, subestimado por quem jamais entenderia o que passa dentro do seu coração, Deus está se movendo em silêncio para transformar toda a sua história? Pode parecer difícil acreditar agora, nesse exato momento em que seus pensamentos estão pesados e o seu peito carrega dores que você nem consegue explicar. Mas há algo maior acontecendo nos bastidores da sua vida. Você não chegou até aqui. Pork, esta mensagem não apareceu na sua tela porque o algoritmo quis. Isso é mais profundo do que qualquer coincidência. O céu inteiro se movimentou para que você ouvisse estas palavras hoje. Talvez você tenha passado noites em claro, tentando entender por que certas portas se fecharam, por que pessoas que prometeram ficar foram embora, por que o tempo parece correr depressa demais enquanto você se sente parado no mesmo lugar. E nessa confusão, a voz da dúvida tentou dizer que você não era capaz, que o nada mudaria, que tudo continuaria como sempre foi. Mas Deus já decretou um novo tempo sobre você. Um tempo em que você vai enxergar que nenhuma lágrima caiu em vão, que nenhuma oração foi desperdiçada, que nenhuma semente de bondade foi ignorada. Enquanto você achava que estava apenas sobrevivendo, Deus estava amadurecendo um testemunho que vai alcançar não só a sua vida, mas também aqueles que você ama. Não importa quantas vozes disseram que era tarde demais, que você já tinha errado demais, que não tinha mais jeito. Quando Deus decide agir, não há argumento que consiga impedir. Não há acusação que permaneça em pé. Não há cadeia que fique intacta. Quando Ele libera uma palavra, até o impossível tem que se curvar hoje. Eu quero que você receba esta certeza dentro do seu espírito. O seu nome foi mencionado no céu. E aquilo que parecia impossível de ser restaurado vai se tornar o palco de um milagre tão grande que até você vai se perguntar como tudo aconteceu tão de repente. E eu te digo, não é de repente. É resultado de cada momento em que você escorrucrar, mesmo sem enxergar nada. Fique comigo até o final deste vídeo. Não saia agora, porque estas palavras não são apenas consolo passageiro. Elas carregam vida, propósito e direção. O que Deus começou, Ele vai completar. E este é o início de um recomeço que vai marcar a sua história para sempre. Eu sei que você está cansado. Cansado de lutar batalhas que ninguém vê, de fingir que está tudo bem, só para não preocupar quem você ama, de sorrir para não levantar perguntas que você não tem forças para responder. Sei que existem momentos em que você acorda com o coração apertado, sentindo que o peso da sua vida ficou ainda mais denso durante a noite. Talvez você tenha passado horas pensando se algo vai mudar ou se a rotina vai continuar sugando as suas forças. Você não é fraco por sentir tudo isso. E Deus conhece cada detalhe que você tenta esconder até de si mesmo. É fácil olhar para fora e pensar que só você está vivendo essa sensação de exaustão emocional. Essa mistura de tristeza e esperança que não se encaixa direito no peito. Você olha ao redor e parece que todo mundo segue em frente, conquista coisas novas, celebra vitórias, enquanto você coleciona silêncios e tenta se manter de pé. Mas o Senhor está dizendo ao seu coração que Ele sempre esteve com você, mesmo quando ninguém mais ficou. Sabe aquelas noites em que você orou baixinho, quase como se não acreditasse mais que alguém estivesse ouvindo? Aqueles pedidos que você fez em voz tão baixa que mal saíam como palavras e pareciam mais um suspiro, Deus ouviu. Ele recolheu cada uma dessas preces como sementes vivas. E agora chegou o tempo de ver o que você plantou no choro florescer. Na presença dele, eu sei que você já foi julgado, criticado, mal interpretado. Talvez tenham dito que você se faz de vítima, que exagera, que é fraco demais. Mas só você e Deus sabem o que se passa por trás desse silêncio, desse olhar perdido, em pensamentos que ninguém entende. E hoje, Ele quer que você saiba que você não foi esquecido, que há um propósito maior por trás do seu cansaço, por trás da demora, por trás do vazio que tentou se instalar. É nesse ponto da caminhada que muitos desistem. Porque o silêncio de Deus parece rejeição, mas na verdade é preparo. Porque o que Ele vai liberar não é pequeno, não é qualquer coisa. Não é resposta superficial, é uma virada que vai marcar gerações. E quando tudo isso vier tona, você vai entender que o tempo que pareceu perdido foi, na verdade, o maior cuidado que Ele poderia ter com você. Hoje você está aqui ouvindo essa palavra porque Ele te trouxe. Porque Ele sabia que você precisava ser lembrado de que a sua história ainda carrega promessas vivas. Você não está aqui só para sobreviver. Você não nasceu para viver se arrastando de dia em dia. Você é escolhido, amado, sustentado pelas mãos que não falham. E mesmo que você não sinta nada agora, mesmo que o seu coração esteja anestesiado pela dor, a presença de Deus está aí envolvendo você de um jeito que nem as palavras conseguem explicar. Permaneça comigo. Respira fundo. Porque tudo o que parecia distante está mais perto do que você imagina. O seu recomeço já começou, mesmo que ainda não pareça.
Sabe, quando eu penso no que Deus faz no silêncio, eu lembro de Ana. A história dela tá lá. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, uma mulher que carregava uma dor que ninguém ao redor compreendia. Ana era estéril. Naquele tempo, não poder ter filhos era uma vergonha pública, um motivo para ser humilhada, desacreditada, colocada dele. E todos os anos, quando ia ao templo, ela era provocada por Penina, a outra esposa do seu marido, que tinha muitos filhos e fazia questão de esfregar isso no rosto dela. Mas o que mais me toca nessa história não é só a dor de Ana, é o jeito como ela reagia. Ana não revidava, ela não se defendia, ela não gritava com Penina. Ela guardava tudo no peito e ia derramar o coração diante de Deus. E talvez você também esteja assim, vivendo uma dor que não encontra espaço para ser explicada, ouvindo provocações de quem acha que sabe da sua história, mas não faz ideia das batalhas que você trava em silêncio naquele ano específico. Ana chegou ao templo tão quebrada que mal conseguia falar. A Bíblia diz que seus lábios se moviam, mas a voz não saía. E naquele momento até o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. É incrível como, quando a dor é muito profunda, até quem deveria compreender nos julga errado. Talvez você também tenha sentido isso, menos a solidão de ser mal interpretado no seu momento mais frágil. Mas Deus não precisa de palavras audíveis para entender o clamor do nosso espírito. Ele conhece a oração que sai só como suspiro. Ele sabe ler a linguagem das lágrimas. Naquele mesmo instante, Deus ouviu Ana. E o que parecia impossível começou a ser transformado. Aquele ventre que era estéril recebeu vida. E do choro silencioso nasceu Samuel, que não seria apenas o filho tão esperado, mas um profeta que mudaria a história de Israel. A resposta de Deus não foi só uma bênção pessoal. Foi algo que impactou toda uma nação. Assim como Ana, você também pode estar vivendo um tempo de espera tão longo que a sua esperança começou a enfraquecer. Pode ser que você tenha se acostumado com a dor a ponto de achar que nada vai mudar. Mas o Deus que viu Ana no templo é o mesmo que te vê aí, agora, onde quer que você esteja. E Ele quer que você saiba que o seu clamor não caiu no chão, que as suas lágrimas não foram desperdiçadas, que mesmo que ninguém entenda a dimensão da sua dor, Ele entende. E Ele está preparando uma resposta que vai exceder tudo o que você pensou que fosse possível. Uma resposta que não vai apenas te consolar, mas vai dar um propósito tão maior que você vai olhar para trás e perceber que cada lágrima foi parte de um preparo. Assim como Ana, você não está chorando por algo pequeno. O que Deus vai liberar tem alcance geracional. Vai tocar pessoas ao seu redor. Vai restaurar áreas que pareciam secas. Vai transformar a vergonha em honra. E quando isso acontecer, ninguém poderá dizer que foi sorte ou coincidência. Claro que foi a mão de Deus. Por isso, se você sente que essa história fala com você, não ignore. Ana precisou chegar ao limite da dor para experimentar o milagre. E talvez seja por isso que você também está aqui hoje sentindo tudo tão intenso. Porque Deus está perto. E quando Ele se aproxima, o que era estéril floresce, o que era humilhação se torna testemunho. Talvez você esteja se perguntando, como eu levo tudo isso para a minha vida? Como eu transformo essa palavra em prática, em atitude, em esperança real no meu cotidiano? E a verdade é que Deus não quer que você apenas ouça e se emocione. Ele quer que você aprenda a viver de forma diferente. Só acreditar que Deus pode fazer é se posicionar como quem já sabe que Ele vai fazer. Mesmo que nada ao redor mude de imediato, o primeiro passo é aprender a olhar a sua história com outros olhos. Você não pode mais aceitar que as circunstâncias determinem a sua identidade. As frustrações que você viveu não definem quem você é. Os nãos que recebeu não diminuem o valor que Deus colocou em você. Tudo o que passou foi parte de AMP. E quando você entende isso, você começa a viver com menos medo e mais propósito. O segundo passo é praticar a gratidão mesmo nos dias difíceis. É escolher agradecer não só pelas respostas que chegaram, mas também pelos processos que você ainda não entende. Porque é na gratidão que o coração se fortalece. Sabe aquela oração de Ana que não tinha voz, só lágrimas? Ela era uma oração de entrega. Quando você aprende a entregar tudo, inclusive aquilo que você quer controlar, Deus começa a agir. Outro ponto importante é perceber os pequenos sinais de Deus no seu cotidiano. Às vezes você está esperando por um grande milagre, mas Ele começa a te mostrar pequenas evidências de que está perto. Pode ser um sentimento de paz que chega sem motivo aparente. Pode ser uma palavra que alguém te diz do nada e que parece resposta. Pode ser aquele alívio que surge no peito quando tudo deveria estar pesado. Quando você passa a enxergar os sinais, a fé se renova. Praticar a fé também envolve ação. Não adianta apenas orar se você continua alimentando pensamentos de derrota, cercando-se de pessoas que não edificam, repetindo padrões que te afastam da presença de Deus. Talvez seja a hora de reorganizar seus ambientes, rever suas amizades,
criar novos hábitos espirituais, ler a Bíblia com intenção, reservar momentos de silêncio para ouvir a voz de Deus, anotar aquilo que o Espírito Santo traz ao seu coração, tudo isso faz parte da preparação para o novo tempo. E lembre-se, o processo nem sempre será confortável. Quando Deus decide fazer algo profundo, Ele mexe nas raízes. Isso pode trazer à tona dores antigas, mágoas que você tentou esquecer, áreas que você preferia não encarar, mas é necessário, porque Deus não quer que você receba o milagre apenas para se sentir aliviado por um momento. Ele quer que você seja transformado de dentro para fora, para que o novo tempo seja duradouro e não só uma fase passageira. Por isso, quando vierem dias em que a ansiedade tentar te dominar, respire fundo e declare: o meu milagre já foi. Quando as vozes da dúvida começarem a dizer que você está sonhando alto demais, lembre-se que foi Deus quem colocou esses sonhos dentro de você. Quando o medo tentar te paralisar, escolha agir mesmo com tremor, porque coragem não é ausência de medo, é decisão de avançar apesar dele. Se você quer ver mudança real, comece hoje com passos simples. Separe um momento para orar, com sinceridade, sem formalidade, como quem conversa com um pai que sabe tudo sobre você. Escreva o que você deseja entregar e aquilo que você quer receber. E declare, em voz alta, que você confia que Deus já está movendo tudo. Essa é a prática da fé viva. A fé que não depende de cenário, mas de convicção. E não esqueça, tudo começa dentro. Quando o seu coração é curado, o seu ambiente muda, as relações se transformam e até o que parecia impossível começa a se alinhar. Você não foi criado para viver na superfície. Você foi criado para viver em profundidade com Deus. Talvez você esteja pensando que tudo isso parece distante, ou que não sabe por onde começar. Mas Deus é especialista em pegar pessoas comuns, em situações comuns e transformar tudo em algo extraordinário. E isso começa no secreto. Naquele lugar onde ninguém aplaude, onde ninguém enxerga o seu esforço, mas onde o céu inteiro está atento. Praticar essa nova mentalidade envolve também aprender a se calar diante das vozes contrárias. Vai ter gente que vai rir quando você disser que está esperando um milagre. Vai ter pessoas que vão te chamar de ingênuo, que vão dizer que você deveria ser mais prático, que a vida real não funciona assim. Mas quem te chamou para esse processo não foi a opinião dos outros, foi Deus. E Ele não precisa que ninguém valide o que Ele decidiu fazer. Por isso, uma forma prática de aplicar essa palavra é parar de dar tanta importância ao que... Falando do VOCA, outra atitude importante é abrir espaço emocional para o novo. Pode ser que você tenha se acostumado a viver sempre esperando pelo pior. Quando as coisas parecem melhorar, você se prepara para algo ruim acontecer de novo. Essa expectativa negativa te mantém preso num ciclo de medo. Mas a fé verdadeira também é uma decisão de esperar o melhor, de crer que Deus é bom e que Ele tem prazer em surpreender você com cuidado e provisão. Uma prática muito poderosa é declarar todos os dias aquilo que Deus prometeu. Você pode fazer isso logo. Fale em voz alta o que Deus começou, Ele vai completar. Minha casa vai viver o milagre. Meu coração está sendo restaurado. Eu vou ver aquilo que hoje eu só consigo crer. Essas declarações não são apenas frases positivas, elas têm poder espiritual. Porque quando você libera palavras alinhadas com o céu, você cria atmosfera de fé na sua vida. Além disso, considere reservar momentos de pausa, mesmo nos dias mais corridos. Você não precisa de uma hora inteira. Pode ser 5 minutos de silêncio, respirando fundo, colocando diante de Deus tudo o que te aflige. Quando você silencia por dentro, começa a perceber que Deus já está presente. Muitas vezes Ele não fala no barulho, mas no intervalo entre um pensamento e outro. E é nesses momentos que a direção vem com clareza. Se puder, também anote tudo o que Deus tem feito. Faça um diário de testemunhos. Escreva cada pequena vitória, cada resposta, cada situação em que você sentiu o cuidado dele. Nos dias em que a dúvida vier, você vai poder reler e lembrar que Deus já te sustentou antes. E vai sustentar de novo. E lembre-se, viver pela fé não é viver alienado. É viver com consciência de que há uma realidade maior do que os seus olhos conseguem ver. E saiba que Deus está trabalhando enquanto você descansa, que Ele está alinhando detalhes enquanto você só consegue enxergar a bagunça. Por isso, hoje decida dar um passo de fé, ainda que pequeno. Pode ser perdoar alguém, pode ser pedir ajuda, pode ser se abrir com Deus de uma forma que você nunca se permitiu antes. Cada passo conta. Cada semente plantada vai florescer no tempo certo. Não permita que as vozes do medo tenham mais volume do que a voz da promessa. Você não precisa ter tudo sob controle. Você só precisa continuar confiando. Quando você pratica a confiança todos os dias, mesmo em meio às dores, o seu espírito vai se fortalecendo. E um dia, você vai perceber que aquilo que parecia impossível já começou a acontecer. Talvez agora, depois de tudo o que você ouviu, seu coração ainda esteja dividido entre acreditar e desconfiar.
E quando a vida fere tantas vezes, a gente cria barreiras invisíveis. Barreiras que dizem: não se iluda de novo, não espere nada de ninguém. Não acredite que algo vai mudar. Mas Deus quer quebrar essas barreiras hoje. Ele quer te lembrar que você não foi criado para viver sempre esperando o pior. Você foi criado para florescer. Mesmo depois de ter sido podado tantas vezes enquanto você caminhava, muitas vezes cabisbaixo, sem forças, Ele estava lá. E mesmo nos dias em que a sua oração foi apenas um sussurro, Ele não só ouviu, Ele escreveu cada palavra no seu livro. Quando ninguém mais enxergava valor em você, Deus já estava preparando o momento certo de te colocar de pé diante de todos. Não para que você se vanglorie, mas para que todos saibam que Ele é fiel. Pode ser que o cenário ao seu redor ainda pareça igual. Pode ser que as dívidas continuem, que a doença não tenha recuado, que a distância entre você e quem você ama ainda exista. Mas existe algo acontecendo no invisível, e essa movimentação é maior do que qualquer circunstância. Deus não trabalha apenas nos fatos, Ele trabalha nas raízes. Ele cura onde ninguém pode ver. Ele transforma o que ninguém pode tocar. Eu quero que você leve uma certeza consigo. Você não está esperando em vão. Deus não te atraiu até aqui só para ouvir uma mensagem bonita e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Essa palavra é um ponto de virada. É o momento em que você decide parar de viver na defensiva e começar a caminhar com a confiança de quem sabe que tem um Pai que governa todas as coisas. E hoje, se o seu coração sentiu algo, um calor no peito, uma vontade de chorar, um suspiro que pareceu aliviar a alma, menos saiba que isso não é apenas emoção. É o Espírito Santo confirmando que esta palavra é para você. Que Ele está tocando onde ninguém mais alcança. Que Ele está dando forma ao milagre que leva o seu nome. Por isso, eu te convido a dar um passo de fé agora mesmo. Não importa se você nunca fez isso antes ou se já tentou muitas vezes. Declare com coragem nos comentários: eu recebo esse recomeço em nome de Jesus. Ou Deus está restaurando a minha história. Se quiser, escreva também o seu pedido de oração. Eu e toda a nossa comunidade vamos interceder por você, porque você não está sozinho nessa caminhada. Se esta mensagem falou com o seu coração, curta este vídeo como um ato simbólico de concordância. Quando você clica no like, você também está dizendo: eu aceito essa palavra. Eu creio que Deus está agindo. E se ainda não é inscrito aqui no canal Jesus Flix, aproveita para se inscrever agora mesmo. Aqui você vai encontrar outras mensagens que fortalecem a sua fé, que despertam a sua esperança e que te lembram do quanto você é amado por Deus. Eu também quero te convidar a compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que está precisando de força. Talvez seja um amigo, um parente, alguém que está no limite emocional. Não subestime o poder de um simples compartilhamento. Às vezes pode ser a resposta que aquela pessoa estava orando para receber. Na descrição você vai encontrar links de produtos especiais que ajudam a manter este canal no ar. Se Deus tocar no seu coração, considere apoiar este projeto. Cada compra, cada contribuição faz diferença para que mais pessoas sejam alcançadas. E antes de encerrar, eu quero declarar sobre a sua vida: o que Deus começou, Ele vai completar. Você não vai parar no meio do caminho. Você não vai retroceder. Você não vai ser definido pelas derrotas que viveu. Um novo tempo já começou. E tudo aquilo que parecia apenas um sonho distante vai se tornar realidade passo a passo, dia após dia. Quando vierem as dúvidas, volte aqui. Ouça essa mensagem quantas vezes precisar, porque fé não é algo que a gente sente uma vez e pronto. É algo que a gente cultiva, rega, alimenta, e eu estarei aqui para te lembrar sempre que for preciso que Deus não desistiu de você. Fique em paz. O seu milagre já foi decretado.